e aprender e ensinar vocês, tá? Gente, vamos lá então. O que que é essa histamina? A histamina nada mais é do que uma amina biogênica derivado da histidina. Ela é produzida no nosso organismo, mas também ela pode ser ingerida através de alimentos ou produzida pela nossa microbiota intestinal. A histamina, gente, ela tem uma ampla variedade de efeitos biológicos em vários tipos de células, né? E os efeitos, eles são mediados por esses quatro receptores de histamina: H1, H2, H3 e H4. E é importante que vocês saibam, né, quando a gente vai falar de estaminose, os efeitos, né, os sintomas do paciente aparecem em todo o corpo, porque a gente tem receptor em todo o corpo. Então, assim, a gente tem célula muscular lisa, neurônios, células endócrinas, exócrinas, células sanguíneas, células do sistema imunológico. Então, o paciente ele pode ter desde uma coceira, uma coriza, um sintoma gastrointestinal. Tá? Então, ela é um mediador inflamatório produzido principalmente pelos mastócitos, pelos basófilos, eosinófilos, pelas células dendríticas e pela microbiota intestinal. E ela tem uma função, né? Então, sua função fisiológica, ela tem inúmeras funções, como defesa contra patógenos, cicatrização de tecido, regulação da permeabilidade vascular. Eu esqueci de colocar aqui, mas atua na secreção gástrica também e na modulação do sistema imunológico, né? Após exercer os efeitos que a histamina tem, ela deve ser degradada para quê? Para evitar a sua ação excessiva e o surgimento de sintomas que a gente vai falar, né? Então, essa via de degradação, ela é feita pela DAO e pela HNMT, N-metil, como que é o nome, Lara? Me ajuda aqui que eu esqueci. Transferase. HN-metiltransferase, tá? E se ela não é degradada, a histamina ela vai acumular e vai continuar, né? Vai ativar ali os receptores e vai gerar esses sintomas clínicos. Então, histamina tem uma função, quando ela está ali, depois dela exercer a função, ela precisa ser degradada. Se ela não é degradada, ela vai acumular e vai gerar sinais clínicos. Então, dependendo do receptor que ela atuar, ela vai, por exemplo, o receptor H1 vai gerar inflamação, vai gerar aumento de permeabilidade vascular. É o principal envolvido em reações alérgicas. O H2, taquicardia. O H3 controla sono e vigília. Então, assim, muitos pacientes que têm o H3 ativado são pacientes que são insones, tá? Então, transtorno de déficit de atenção, o H4 envolvido no desenvolvimento de reações de inflamação. Ele tem sido muito estudado em doenças inflamatórias intestinais. Tá? Para que isso? Porque existem antihistamínicos próprios para cada receptor. Tá? Existem medicações específicas para cada receptor. Então, quando o paciente ele vem com determinado sinal e sintoma, a gente já sabe em qual receptor que ele está agindo. E claro que o médico ele vai avaliar, né? Não é só o cuidado com a microbiota, que é o nosso foco de atenção agora no consultório, mas o médico ele pode atuar em um desses receptores, tá? O que que é a DAO, tá? A DAO é sintetizada principalmente ali nos enterócitos. A DAO é uma enzima que é sintetizada ali nos enterócitos, né, na mucosa do intestino delgado, mas também está presente em rim, em placenta e em outros tecidos. Qual que é a função da DAO? Ela vai degradar essa histamina, fazendo com que essa histamina em excesso, ela não passe ali para o sangue e ela gere todos esses sinais e sintomas, né? Pela sua exacerbação. E quais são os principais fatores que reduzem a DAO? Então, assim, ela está presente ali no nosso intestino delgado, mas ela pode estar reduzida ou ausente, tá? Então, quais fatores que ela pode estar reduzida? Primeiro, medicamentos. Gente, é muito, muito, muito importante que vocês saibam isso, tá? Eu não coloquei todos os medicamentos, mas tem uma lista específica de medicamentos, tá? Então, os inibidores da bomba de prótons, os anti-inflamatórios não esteroidais,
a metoclopramida, a acetilcisteína, que é o NAC, que é muito dado, né? Principalmente, tem um processo inflamatório, é mucogênico. Então, você usa a acetilcisteína para uma coisa, mas você está inibindo a degradação da DAO, e daí você está exacerbando um sintoma, um sinal e sintoma. Então, assim, o NAC é bom? É ótimo. Mas para esse paciente que tem uma possível intolerância à histamina, é bom? Então é isso que eu quero que vocês pensem, sabe? Porque a gente pensa segmentado. E o exercício que eu estou fazendo com vocês é pensar de maneira integrada. Então, no início ali, sei lá, alguns anos, eu tinha uma tabelinha. E volta e meia eu olho para ela, tá? Isso não é vergonha nenhum, porque muitas vezes a gente esquece, né? Tá focado no paciente e a gente precisa entender o que que o paciente apresenta. O paciente, ele geralmente ele chega muito polencacado, né? Então, múltiplos fatores. Outros fatores que podem reduzir a DAO é a desbiose. Então, gente, quem não tem desbiose nesse planeta? Não é verdade? Né? Quem já viu as minhas aulas, desbiose nada mais é do que uma condição clínica de desequilíbrio em que há uma alteração na quantidade ou na qualidade de bactérias lá no intestino grosso, né? E que podem impactar essa mucosa intestinal por uma inflamação e alterar, reduzir essa DAO. A SIBO, da mesma forma, porque a SIBO ela é uma desbiose piorada. A SIBO é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado, mas que há um desequilíbrio também em mucosa gástrica, em mucosa oral, né? Então, há um comprometimento muito grande dessa DAO nesses quadros. E na doença celíaca, certamente, né? Porque é uma atrofia vilositária, então reduz muito a atividade da DAO. Mas também pode acontecer nos casos de algumas deficiências nutricionais, como B6, C, cobre e outros fatores, é o alcoolismo, né? O consumo de álcool crônico constante e polimorfismos da DAO, tá? Então, existem pessoas também que têm, quando a gente identifica, né, essa intolerância à histamina, por dois fatores, por diversos marcadores, diversos não, né? Por um marcador que é mais específico, que eu peço o Copromax. O Copromax é um exame de fezes em que avalia a histamina fecal. Então, a gente consegue avaliar quanto dessa histamina está alta e a gente avalia uma possível intolerância a, a essa histamina. E a N-metil ali, histamina transferase, ela também, quando ela está muito alta, a gente pensa numa intolerância à histamina ou no SAM, que é o Síndrome de Ativação Mastocitária, tá? A DAO sérica, ela é pedida para a gente avaliar se esse paciente ele tem um comprometimento nessa DAO ou uma ausência congênita, porque existem pessoas que não produzem a DAO e vão necessitar da enzima, né, que é a ADIDAO, para degradar os alimentos que estão consumidos. Esse paciente vai ter que cuidar da microbiota sempre, né? Tem que cuidar com os alimentos fontes de histidina, então tem uma série de fatores. E geralmente quando ele tem SAM também, né? Quando ele tem síndrome de ativação mastocitária, tá? Mas olha só que interessante, muitas vezes o paciente ele não tem uma estaminose. É aquele paciente que foi. Esses dias eu vi uma aula de um professor. Não me recordo o nome do professor, né? Eu tô fazendo a pós em neurologia, são inúmeros professores, mas ele comentou de uma paciente que foi por Nordeste e que ela comeu muito frutos do mar e ela começou a ter muita urticária, muito ardor na boca e ela começou a ficar desesperada, né? Não sabia o que fazer, foi lá pro pronto-socorro, o pronto-socorro, né, deu antistamínico, deu a medicação e tudo mais, mas ela nunca mais comeu frutos do mar, né? Então, se eu não me engano, ela tinha comido camarão, né? Eu tenho uma alergia a camarão. Será que ela tem alergia mesmo ou ela tem uma intoxicação por histamina?
Interessante, né? A gente observar isso. Por quê? O que que acontece? Essa pessoa provavelmente ela consumiu muito camarão por um tempo e ela ultrapassou a capacidade do organismo metabolizar esse camarão. Então, ó, ela simplesmente comeu um monte, né? E foi sintomática. Agora eu estou com medo, porque eu vou para Búzios semana que vem e lá tem muitos frutos do mar. Então, eu conto para vocês no final do mês se eu tive uma intoxicação por histamina ou não, né? Se eu tive um desses sinais e sintomas que costumam surgir de 10 minutos a 2 horas após a ingesta do alimento. Né? Então, ardor na boca, coceira na boca e na garganta, urticária, prurido, dor de cabeça, taquicardia, náuseas. Vocês que estão aí me assistindo à aula, eu quero saber se vocês já tiveram alguns desses sinais e sintomas, então falem ali no chat que eu quero saber, ou se vocês já atenderam um paciente que reclamaram disso, tá? Porque muitas vezes o paciente ele chega desesperado, falando, doutora, eu preciso ver os meus marcadores de alergia. E nada mais, e ele tem nada mais, ele teve, né, nada mais do que uma intoxicação por histamina, tá? Mas que é diferente da intolerância à histamina. Então, a intolerância à histamina, ela surge do desequilíbrio entre a histamina que foi acumulada e a capacidade de degradar essa histamina, né? Em pessoas que são saudáveis, essa histamina, né, da dieta é eliminada, principalmente com a participação da quê? Da diamina oxidase, que está ali na mucosa do intestino delgado. Então, quando essa enzima, ela tá insuficiente, por exemplo, devido a um polimorfismo genético ou uma inibição da atividade, que a gente já comentou, que é secundária a doenças, a xenobióticos, a medicamentos, vai aumentar o risco desta histamina no corpo e vai gerar esses inúmeros sinais e sintomas, né? Então, eu tenho pacientes, gente, que já chegou no consultório, eu não sei se eu relatei para vocês, teve um paciente homem, tá? Olha só que interessante. O paciente, ele mora em Curitiba, mas ele tem uma fazenda, eu acho que no Pará. Ele faz, eu acho que exportação de grãos, né? Então, cara que tem muitas condições financeiras. E o que que ele me relatou? Ele falou assim, Juliana, eu vim aqui por causa da minha mulher, que me mandou aqui. E o que ela mais ficou desesperada é que eu tomei uma cápsula de um anti-histamínico e eu tomei uma cápsula de ômega 3 e ela saiu inteira no meu cocô. Inteira, tá? O meu cocô, ele é mais espedaçado e quando eu como vegetais crus, como vegetais folhosos, alface, o meu cocô ele fica cheio de alface. Tá? Ele é um cara muito seletivo, mas ele bebe muito, ele come muita carne, carne de churrasco, ele come tomate, é o único fruto que ele não come frutas, ele não come, ele come de vegetal, ele só come alface. Então, assim, fácil identificar, né, o que que está acontecendo. Eu achei, eu pedi para ele o exame de o Copromax e eu achei que ele tivesse, sei lá, uma permeabilidade muito alta, um processo inflamatório. Pensei que ele tivesse uma calprotectina fecal muito alta. A calprotectina fecal é um marcador de inflamação do intestino e a zonulina fecal é um marcador de hipermeabilidade intestinal. Então pensei que ele tivesse assim com os marcadores todos alterados. E o que que deu nesse exame? Deu níveis de histamina muito altos, deu níveis de putrescina, cadaverina muito altos, né? Então, mostrando que esse paciente estava com uma histamina, com uma intolerância à histamina extremamente alta e com manifestações apenas intestinais, que eram as fezes mais mal formadas e várias vezes ao dia. Ele não tinha sintomas extraintestinais. Agora eu pergunto para vocês: quem de vocês acharia que ele teria uma intolerância à histamina? Nem a Lara eu acho que acharia. Porque ele não tinha.
Sintoma respiratório, ele não tinha taquicardia, ele não tinha, né, dor de cabeça, ele não tinha manifestação cutânea. Achei que ele tivesse uma intolerância à histamina. Então, ele tinha uma intolerância à histamina secundária a quê? Secundária a uma desbiose. Secundária a uma agressão, a uma inflamação intestinal. Vocês estão conseguindo construir o raciocínio? É importante que cada um de vocês construa esse raciocínio para que vocês consigam começar a compreender o paciente de vocês. É o que a gente Porque nem fala que ele sempre é o. estava Oi? intolerante, não ele não era intolerante, né? Ele estava. A histamina, ele estava. É. Uhum. É. Então, assim, a gente não sabe porque ele não voltou ainda, sabe? Ele é aquele paciente mandado pela mulher e acabou não retornando. Mas eu até vou começar, conversar com a mulher dele, que é médica, para ele retornar, porque eu preciso ver. Ele fez ali um segundo retorno e depois ele não voltou mais, tá? E o que que a gente precisa saber, né? Como que a desbiose, no caso aqui, né, que é o foco aqui do nosso da nossa aula, entendendo que a estaminose, a intolerância à histamina é uma condição que tem estado muito presente e um dos fatores que eu considero é, principais é a desbiose, é como que a desbiose vai favorecer essa intolerância à histamina. E é a partir daí que a gente vai construindo esse raciocínio, tá? Então, a desbiose, como eu falei, ela é uma condição de desequilíbrio da microbiota intestinal em que pode ter um aumento da quantidade ou da variedade ali das bactérias. E no caso, ela pode ter um aumento de bactérias produtoras de histamina. E o que que vai acontecer? Vai acontecer uma maior atividade da enzima histidina descarboxilase e vai acontecer daí, consequentemente, uma conversão dessa histidina do alimento em histamina, mais histamina no lumen intestinal, sobrecarga da DAO, histamina na corrente sanguínea, sintoma. Mas a desbiose, né, ela também reduz a degradação de histamina. Por quê? Porque ela inibe a atividade da DAO. Então, assim, eu posso ter na desbiose um aumento de bactérias que são produtoras de histamina, né? E também uma atividade reduzida da DAO. Por quê? Pela inflamação intestinal, porque a desbiose ela induz essa inflamação, ela induz a lesão nos enterócitos, ela induz daí, consequentemente, a redução na produção da DAO. Então, eu posso ter mais bactérias produtoras de histamina e menos DAO para degradar essa histamina. E mais sintomas. A coisa é muito mais complexa do que Vossa Senhoria, né? Entende? Extremamente complexo. E daí, vocês vão falar assim, ah, Ju, mas eu aprendi que quando tem excesso de histamina, eu vou lá e faço o quê? Dou enzima, né? Não dou, não é? Não tá certo isso ou não? Ou tá errado? Será que esse paciente que tá com uma desbiose, como esse paciente, o João, que eu comentei com vocês, será que se eu simplesmente dar a DAO para ele e falar vaza, some, vai dar certo? É algo que a gente tem que pensar, né? E será que eu simplesmente, se eu pegar e dar essa listinha para ele e falar, exclui tudo isso e vaza, vai dar certo? Você entende que assim, muitas dessas condutas, elas são oferecidas por aí. Então, ele chega, ó, tô assim, assim, assado, não, usa a DAO e seja feliz. Ou, tô essa listinha, não coma isso e seja feliz. Será que é isso? Tá? Mas será que se eu descartar isso também é suficiente? Também é suficiente, não. Se eu descartar isso, falar, não, não vou ligar para esses alimentos,
vai resolver o paciente? Não. A gente tem que avaliar esse paciente de maneira integrada. A gente tem que olhar se esse paciente está com desbiose, está usando NAC, se esse paciente é um consumidor de vinho, de embutido, de cerveja, de sardinha, se ele come 10 claras, se ele é uma Graciane Barbosa, come 30 ovos por dia. A gente tem que avaliar isso. E eu vou falar bem especificamente para vocês, porque hoje eu não vou detalhar aqui a questão de dieta, mas eu não retiro todos os alimentos, porque o paciente fica louco, literalmente. Eu reduzo esses alimentos. Reduzo, dependendo do paciente, o quanto que ele consome, eu reduzo. Tem alguns que eu excluo. Esse paciente, ele só tava, o João, que eu comentei com vocês, eu falei, cara, você não pode beber. 60 dias sem beber, até porque os marcadores de TGO e TGP dele estavam alterados. Eu falei para ele, falei, adeus esse excesso de churrasco. Você vai comer mais peixe, você vai comer mais frango, você vai reduzir essa quantidade de carne vermelha. Vai comer alimentos in natura, né? In natura não, perdão, frescos, porque isso também, os alimentos que são requentados e tudo mais, eles também aumentam a estamina, né? Então a gente tem que pensar em tudo no paciente, para que ele também consiga ter essa efetividade, né? Ele consiga fazer a dieta. Porque eu sempre falo que nós temos que nos colocar no lugar do paciente. Se o médico, se a Nutri me desse uma dieta dessa, eu simplesmente falaria, não posso falar palavrão, né? Ferrou. Porque eu adoro. Ah, Lara, não. Eu adoro vinho, eu tomo cerveja, né? Eu não como essas frutas cítricas, eu como mais laranja e mexerica. Tomate eu não sou de comer muito, mas chocolate eu gosto. Clara de ovo eu consumo todos os dias. Feijão eu consumo quase todos os dias. Então, assim, eu já ia ficar desesperada. Mas cabe a nós, profissionais, nutris, ajudar esse paciente a minimizar esse, esse excesso de estamina no corpo. Então, é muito importante que cada um de vocês pensem nisso. Que é muito melhor o feito do que o perfeito. Muito melhor. Dá muito mais resultado, tá? Então, alimentos ricos em histidina, eles são aquele subproduto para a produção da histamina. Então, as carnes em geral, ovos, queijos, leites e derivados, leguminosas. Não necessariamente a gente está jogando histamina, mas ele é um substrato. Então, tem que cuidar com o consumo deles. Já os alimentos ricos em histamina são aqueles que vão o paciente já vai ter uma reação rápida, né? Então, os queijos maturados, o vinho, então você fica com aquela bochecha vermelha depois que você toma vinho, cerveja, atum e sardinha em lata, peixes mal refrigerados, frutos do mar, né? O miso, o shoyu, e tem aqueles alimentos que são os ativadores, os liberadores de histamina, como as frutas cítricas em geral, mamão, banana, tomate, espinafre, cacau, chocolate. Sabe que eu tenho muitos pacientinhos, bebês principalmente, que quando tem essa reação de histamina, eles vão comer banana ou vão comer abacate, que eu não coloquei aqui também, que é um liberador de histamina, eles ficam com a boquinha toda empipocada ou vermelhinha do lado. A gente já sabe que ele está tendo uma leve reação à histamina, tá? Hum. E qual que é o tratamento para intolerância à histamina, tá? Tratamento para intolerância à histamina, gente, a gente tem que pensar em quê? A gente tem que pensar uma dieta de eliminação baseado em alimentos com baixo teor de histamina, tá? Então, assim, o que que eu faço com o meu paciente, tá? Isso depende das condições financeiras desse paciente também, porque essa enzima que realmente é efetiva, que é a Adidal, que a dose dela é 4,2 miligramas e ela tem que ser dado antes das refeições, né, que tem histamina. O que que eu penso? Eu penso assim, de manhã, geralmente a gente inclui uma fruta. E é muito comum ter algum alimento fonte de DAO ali. Então, de manhã, é bem comum eu falar, olha, paciente, você vai usar a DAO de manhã.
No almoço, a gente consegue eliminar, né? Consegue eliminar as leguminosas, as carnes, se são frescas do dia ali, não tem muita DAO, o arroz, os tubérculos não tem DAO, né? A maioria dos legumes não tem DAO. Então, assim, o almoço é uma refeição que eu quase não dou. Isso depende do paciente. E à noite, eu geralmente dou. Aquele paciente que vai lá e come um chocolatinho, que vai lá e extrapola em alguma coisa. Então, a gente pode dar a enzima DAO nas três principais refeições e, inclusive, quando ele for consumir algum alimento fonte de histamina, mas, de maneira geral, você tem que entender que esse paciente, ele precisa fazer efetivamente essa conduta. Então, eu vou tratar a disbiose, eu vou cuidar desse paciente, dessa mucosa, dessa inflamação, mas eu também preciso dar a enzima DAO. Por quê? Porque essa permeabilidade desse intestino, ela está aumentada, porque existe inflamação e porque ele está extremamente hiperreativo. Então, quando que eu vou dar essa enzima? Tá? Então, existe uma eficácia muito grande, tá? Eu tenho uma pacientinha, tinha, né, uma pacientinha que ela tinha um edema labial gigantesco, gigantesco, assim, sabe? Em 30 dias já reduziu essa 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 inflamação, mas essa paciente ela tinha marcadores de inflamação assim aumentadíssimos, assim, sabe? De inflamação no intestino mesmo. Calprotectina, alfa-antitripsina alta, zonulina extremamente alta, tá? Então, aqui a gente fala da suplementação, né, fitoterápica, eficiente, que, né, leva em consideração o porquê que eu estou aqui como professora hoje para, né, ensinar um pouquinho para vocês. Então, eu foquei aqui, pessoal, nos fitoterápicos, tá? Então, qual suplementação seria eficiente nesse tratamento da intolerância à histamina? Primeiro, quando a gente vai falar em modulação da microbiota, que é aquele cuidado inicial, aquela eliminação de patógenos, melhora da digestibilidade desse paciente. Então, eu usaria sim as enzimas. Quem já viu as minhas aulas, né, eu usaria as enzimas. A aula passada eu dei, né, a enzima, assim, ó, pá, para os alunos, né? Eu daria sim a betaína, eu avaliaria se esse paciente ele tem uma atrofia gástrica, ele tem uma menopausa, que daí vai fazer uma menor liberação de ácido clorídrico, porque essa digestibilidade eficiente vai fazer uma quebra desses alimentos adequadas e vai diminuir essa irritação nessa mucosa, mas o uso desses nutrientes como o berberis vulgaris, o orégano, o alho, é fundamental, tá? Então ele melhora esse ambiente intestinal, ele tem uma ação antibacteriana e ele reduz principalmente essas bactérias que são produtoras de histamina. Então, modular esse ambiente da microbiota faz-se extremamente necessário, fundamental, né, para que o paciente ele consiga ser conduzido e tratado com eficácia, tá? Depois, a recuperação dessa barreira intestinal. Então, o aloe vera, ele é muito utilizado para mucosa, o berberis vulgaris, a cúrcuma longa, a púrica granatum, que é o pomegranate. Eu também já falei muito disso, né? Existem alguns polifenóis que eles produzem ácidos graxos de cadeia curta, que são butirato, e eles atuam nessa barreira intestinal, né? Eles atuam como substratos importantes para melhorar a inflamação intestinal. Então é muito interessante usar. Mas, Ju, vou usar tudo junto? Não. A gente tem passo a passo, né? Então a gente tem que cuidar com esse passo a passo para que o tratamento da intolerância à histamina ele seja eficaz,
né? Além disso, reduzir a inflamação intestinal. Então, a cúrcuma longa, a boswellia serrata, elas melhoram a integridade do intestino, elas reduzem a permeabilidade intestinal, elas modulam o processo inflamatório. E por último, a Scutellaria baecalensis, meu Deus, que difícil esse nome, que faz a estabilização dos mastócitos, ela inibe degranulação mastocitária, ela reduz liberação de histamina, ela tem uma ação anti-inflamatória e antialérgica. Sabe outra que eu falaria aqui, que eu esqueci? A quercetina a quercetina junto com a vitamina C, ela é um grande anti-histamínico. Grande, 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 grande. Inclusive, na suplementação que eu faço dos polifenóis aqui para recuperação da barreira intestinal, geralmente eu uso Punica granatum, geralmente eu uso resveratrol, eu uso gente do céu, é apenas quarta-feira e eu já estou sem memória. Eu uso quercetina, vitamina C em alta dosagem, tá? Eu uso cerca de vitamina C de 1 grama. Por quê? Porque ela tem uma ação excelente anti-histamínica. Então, vitamina C, quercetina, L-glutationa, fazer esses três tem uma ação super anti-histamínica, tá? Eu tô rapidinha hoje, né? Meu Deus. E vamos lá para o caso clínico, tá? O caso clínico de hoje é um caso clínico de um paciente bem complexo, né? Então, eu deixei hoje para. Porque, assim, eu pensei assim, falei, cara, não vou colocar um paciente fácil. Por quê? Porque a gente não tem paciente fácil, né? Para mim, eu só tenho paciente lascado, assim, sabe? Eu não sei se vocês se identificam comigo, mas, gente, é muito complexo. Esse paciente, ele já foi meu paciente desde 2023, tá? Então, ele ficou comigo até 2025. É um paciente, ele é empresário, né? Ele é um cara super gente boa, super legal, mas a rotina do dia a dia dele, então ele acorda, ele vai malhar, daí ele passa o dia inteiro na empresa e ele esquece de comer e come o que dá, né? Então, a alimentação dele é 3 vezes ao dia. Então, geralmente, ele come em grande quantidade. Quando eu conheci ele, ele fazia faculdade ainda à noite de teologia, só para aumentar o conhecimento dele. Então, ele comia muito lanche, né? E ele já veio com um diagnóstico, né, com sinais e sintomas de estufamento, gases, fezes mal formadas, desabsorção de nutrientes. Mas como um garoto, né, em 2023 ali, ele tinha 33, ele não sentia falta de energia até hoje, ele não sente falta de energia, desempenho, né? Então ele funciona super bem. Mas ele veio, pediu o teste de SIBO, deu positivo, daí ele fez a endoscopia, tinha dado uma H. pylori, daí descobriu uma gastrite atrófica por múltiplos H. pylori não tratados. A médica dele deu um combo sabe aquele tratamento para H. pylori, que é aquele tratamento de omeprazol mais antibiótico e daí mais o antibiótico da cibo, ou seja, deu tudo isso para ele e daí ele não melhorou. Daí na segunda vez que eu tinha pedido o cibo e tinha dado, eu falei, cara, você não vai fazer isso de novo. Por quê? Porque você já fez esse combo, teu intestino piorou muito, né? Então vamos cuidar primeiro para depois cuidar, né, da alimentação, da digestão e tudo mais, para depois você fazer a medicação. Ele foi, cuidou, fez o uso da medicação. Quando foi para ele fazer o exame de SIBO, ele sumiu. Simplesmente ele sumiu. Ele sumiu porque ele foi viajar para a Alemanha, porque ele teve inúmeros outras questões, né? Ele não seguia uma conduta alimentar adequada. Então, como que ele voltou? Ele voltou pior, pior do que ele estava, né? Então, assim, eu fiz até um histórico dele, né? Então, assim, a alimentação dele era monótona, nada de frutas,
né? O almoço dele era só alface, tomate, trigo, queijo, açúcar, leguminosas, refeição 3 vezes ao dia, e grande volume. Então ele voltou semana passada e ele chegou para mim e falou bem assim, Ju, desde a última vez que a gente se viu, que foi eu acho que setembro ou agosto, eu só piorei, né? Então eu parei todas as suplementações e segui a vida, né? Então continuou a alimentação monótona, 3 vezes ao dia, em grande volume, mas ele falou que o estresse dele aumentou e ele começou a consumir mais doces. Então, o café da manhã dele era pão, um ovinho e só. Daí ele começou a comer pão, queijo, mussarela e acrescentar 6 carolinas, que é tipo um docinho, né? Redondinho, assim, cheio de açúcar. Aquilo lá é açúcar com açúcar, né? E à noite, uma colher de sopa de doce de leite. Agora, falem para mim, o que que ele está fazendo com o corpo dele? Que já estava ruim. Então, provavelmente, essa microbiota que já estava um pouco melhor quando eu, né, estava cuidando dele, começou a piorar tudo de novo, porque ele começou a se estressar, daí ele mudou o tipo de alimentação dele, daí ele começou a comer mais açúcar, né? E daí provavelmente ele voltou a um quadro de supercrescimento bacteriano. Eu pedi o teste de SIBO para ele agora, né? Mas provavelmente ele voltou. Então, só que daí ele incluiu um sinal que ele falou assim, Juliana, eu estou com palpitação. E essa palpitação, ele até ligou para o médico dele desesperado, pensando que ele estava infartando, assim, sabe? Que ele é meio hipocondríaco. Então, a médica falou assim: olha, você pode ter uma taquicardia pela sua microbiota, que está desequilibrada e que está produzindo histamina. E conversando com ele falou, Juliana, essa palpitação, essa taquicardia, ela tem acontecido 3 vezes por semana. E que ela piora após ele comer. Daí eu coloquei se alimentar ali, porque ele não sabe. Porque homem, me perdoe os homens que estão aqui, mas grande maioria não se percebe, né? Então vai comendo e vai seguindo a vida e só percebe quando dá algo importante, né? Então, esse relato, gente, ele é muito importante e mostra bem o quanto uma microbiota em desequilíbrio, no caso dele, que tem uma possível SIBO, vai aumentar as bactérias produtores de histamina e, nesse caso, vai ativar os receptores H2, que estão ligadas à taquicardia. Complexo? Fácil? Difícil? Comentem. O que que eu fiz para ele? Eu dei uma bela bronca, né? Falei para ele que ele precisava seguir, que ele precisava se alimentar direito, que ele precisava fazer a combinação dos alimentos adequadamente, que ele precisava sim cuidar e retirar, né? Porque a alimentação dele era também simples. Você viu como que é simples a alimentação ali dos meus pacientes homens, né? Então eu come pão, daí queijo, daí no almoço tomate, alface, arroz, carne e feijão, e à noite a mesma coisa do almoço, né? Então é isso que ele come. Então, pontuei para ele que a gente precisa melhorar toda essa microbiota, então ele precisa retirar os vegetais crus e colocar os legumes para dar um sossego para o sistema digestivo, cuidar com a quantidade de comida. Ele não pode comer várias vezes ao dia. Por quê? Porque se você dá comida várias vezes ao dia, você dá substrato para a bactéria. Gente, isso não pode. Esse negócio de 3 horas, para paciente com SIBO e IMO e blá blá blá, é a morte, tá? Porque você está dando substrato ali para alimentar as bactérias patógenas, então a gente tem que cuidar com isso, tá? Pedir para ele consumir pelo menos 2 frutas ao dia. Por quê? Porque como que eu vou ter nutrientes adequados para reparar essa microbiota, sendo que a alimentação dele está tão ruim assim? Então, esse negócio de só retirar e dar enzima não é correto. Porque daí o corpo não vai ter esse suporte nutricional adequado para que haja uma recuperação e que o paciente vá melhorando.
No caso dessa voracidade dele por doces, eu até esqueci que eu coloquei aqui, tá? Que eu não coloquei aqui, tá? Mas eu dei a enzima DAO, eu dei duas vezes ao dia, porque eu conheço meu paciente, ele não ia tomar no almoço. Pedi para ele fazer as enzimas digestivas associadas à betaína. No caso dele, eu já sei a dosagem, tá? Porque a gente começa com 100 miligramas. No caso dele, ele usa 300 miligramas. É um homem de grande porte, tem uma gastrite atrófica, tá? Então, ele já não tem uma produção de ácido clorídrico eficiente. Eu fiz essa suplementação que é antimicrobiana, que tem o própolis, berberina, orégano, duas vezes ao dia, em alta dosagem. E eu iniciei também com 5-HTP sublingual para ele. Por quê? Porque ele estava muito nessa gana por doce. Então, eu precisava jogar ali uma serotonina para essa via cerebral e pedir sublingual, tá? Não dou oral, 5-HTP via oral, porque o intestino dele tá super ruim, então vai para outra via metabólica, uma via metabólica que vai produzir substâncias que não são benéficas. Então você tem que fazer via sublingual para ele melhorar esse bem-estar e diminuindo essa voracidade por doce. Então a gente tem que pensar nisso, o sono, como que está o sono, né? Então esse terreno biológico, esse equilíbrio do paciente, né? Se a gente não vê ele como um todo e só vê o intestino dele, a gente vai pedalar na conduta e esse paciente vai para outro profissional, tá? Coloquei uma atenção aqui, gente. Pacientes com quadro de intolerância à histamina não se usa probiótico. Existem alguns probióticos que são produtores de histamina, então só vai piorar o quadro do paciente. Tá? Então, aqui eu coloquei, claro, uma conduta inicial, porque eu preciso do teste de SIBO, mas a ideia é fazer, primeiro, matar esses patógenos, começar a estabilizar esse paciente, recuperar a mucosa, diminuir a inflamação e manter esse equilíbrio. Avaliar se esse paciente ele tem essa intolerância à lactose, não, à histamina, perdão, que é secundária, né? Ou se ele já tem uma deficiência da DAO. Daí eu teria que pedir o exame específico, tá? Para finalizar, gente, qual que é o raciocínio clínico dessa conduta? E que eu acho que é o mais importante da gente pautar aqui. O erro mais comum é a gente tratar a histamina apenas. É a gente olhar para aquele paciente, vou dar a DAO e ponto. Mas o correto é pensar no motivo pelo qual ela está aumentada. Então, fazer uma análise detalhada do que está acontecendo com esse paciente, né? Então, vamos voltar ao que a gente conversou ali, rapidamente, né? Então, a gente está 19h46. Gente, eu fui rápida mesmo. Meu Deus do céu, tô rapidinho, né? Então, vamos voltar. Então, o que ele pode ter? Será que esse paciente está usando alguma medicação? Algum antidepressivo que está reduzindo a DAO? Será que esse paciente está usando NAC? Né? Então, muitos se auto-suplementam. Será que esse paciente ele tem uma desbiose ou ele tem uma SIBO? Avaliar que, apesar dos sintomas com a intolerância à histamina serem de maneira mais fácil a gente identificar se ele tem uma coceira, se ele tem uma coriza, se ele tem dores de cabeça que não tem motivo aparente, eu já penso já em histamina. Né? Antes eu pensava em outras coisas, agora que eu estou estudando muito histamina, a gente fica mais focado, né, naquilo que a gente estuda. Mas ele pode ter sintoma gastrointestinal, como eu comentei com vocês. E esse paciente foi o primeiro paciente, o Ricardo, que eu mostrei para vocês, foi o primeiro paciente que veio com sinal e sintoma de palpitação, de taquicardia, né? E os sintomas gastrointestinais que ele tem é por causa da SIBO. Mas será que ela não pode estar piorada por causa também da histamina? Pode. Eu não citei isso porque eu conheço ele há algum tempo, né? E sei o quão a alimentação dele é ruim, o quanto de antibiótico ele já usou, né? E o quanto isso está impactando essa microbiota, tá? Mas pensando nesse motivo, quando a gente restaura a microbiota,
né? Reduz a inflamação, recupera a barreira intestinal. A histamina, ela deixa de ser o problema, tá? Então, a fitoterapia, ela não deve ser escolhida pela planta, mas pelo alvo fisiopatológico predominante em cada paciente. Então, a gente tem que entender o real motivo pelo qual a gente está fazendo essa conduta. E estabelecer esse raciocínio clínico sem entupir o paciente de suplementação. Ah, não, então eu quero já dar enzima, já dar cúrcuma, já dar, né? Eu não sei o que que ele vai melhorar, mas ele vai melhorar. Não faz sentido e faz com que o paciente ele não tenha adesão. Eu, na minha prática clínica, como nutricionista, eu explico para o paciente o que que vai acontecer, cada etapa, e a importância dele respeitar as etapas para que, consequentemente, ele consiga ter esse resultado, tá? Para que ele melhore e para que o uso daí da DAO vai reduzindo, vai utilizando de maneira mais esporádica, né? Então, tudo isso depende de como esse paciente está. É difícil eu colocar para vocês, só se vocês, se eu conseguir acompanhar um paciente de vocês, né? Então, assim, é, daí eu consigo, ajudar cada um a entender o que que está acontecendo. Mas a ideia aqui da aula é ajudar vocês a entenderem todo esse processo, todo esse raciocínio, se esse paciente ele pode ter uma intolerância à histamina e o que que eu vou fazer com aquilo. Como que eu vou conduzir, tá? Certo? Agora podem me encher de perguntas, mas antes disso, eu queria pedir permissão para a Lara para fazer um convite, tá? Então, gente, quem me conhece sabe que eu dou aula, né, aqui na pós. Tem agora um WhatsApp dos cursos, que eu tenho dado algumas aulas, né, uma vez por mês. A proposta é dar uma aula uma vez por mês. E eu também faço uma mentoria, tá? A mentoria, eu sempre fiz a mentoria particular, né, para uma pessoa só. Então, tanto que eu estou dando mentoria para a doutora Luciana, que é médica, vou entrar agora em julho com a Mariana. Mas uma das coisas, uma das questões, quando eu comecei a falar da mentoria, muitas nutris me procuraram, né, com o desejo da mentoria, mas também pelo valor, pela dificuldade e tudo mais, elas não conseguiram fechar, tá? Então, eu só fechei mentorias com médicos, mas eu pensando aqui, a Lara me ajudando também, resolvi montar uma mentoria para 10 alunos, para 10 nutris, tá? Então, a vaga tem no máximo 10 nutris. Não consigo fazer mais, por quê? Porque as aulas, elas são ao vivo e eu vou dar atenção para cada uma e para os 10 alunos, né? Para cada um e para os 10 juntos, assim. Então, eu não consigo abrir mais. Então, eu vou iniciar essa aula, a mentoria, dia 4 de agosto, tá? Então, no final do dia, das 7 às 9h30, tá? E vou abrir a mentoria em novembro também. Ainda não tenho data, mas já fechei esse ano, tá? Para que eu consiga me organizar também. E a ideia da mentoria, o legal da mentoria é vocês discutirem casos clínicos, vocês evoluírem. Então, a mentoria é muito mais detalhada e muito personalizada. Então, aqui eu estou dando um gostinho para vocês, né? Então, lá eu vou realmente me debruçar e vocês vão entender fisiopatologia, vão entender tudo muito detalhadamente. Então, se vocês tiverem interesse, né? Eu peço para cada um de vocês entrarem ali no meu Instagram. Então, o Instagram é @Juliana Trevelini, que é o meu nome aqui embaixo, tá? E daí me manda um direct. Ju, tenho interesse, que daí eu adiciono vocês no WhatsApp
e daí converso com vocês, detalho, tá? Eu tenho aula agora com a doutora, com a Lu, sexta-feira, a última aula. Pedi para ela fazer um depoimento, então quem tiver nos meus cursos ali, eu vou mandar também o depoimento dela. É bem legal, né? Bem legal. Quem quiser também, Ju, eu quero fazer a mentoria individual. Ok, sem problemas, né? O custo é um pouquinho maior, por isso que eu deixei muito mais acessível, né? Uma mentoria com 10 alunos. E quem não, Ju, não tem interesse ainda, entra lá, cada mês eu vou montar um curso diferente, uma aula diferente, que a gente disponibiliza no Zoom, tá? Mas, acima de tudo, gente, muito obrigada, né, pela atenção, pelo tempo de vocês, pela forma como vocês sempre me receberam aqui na plenitude. E vamos tirar as dúvidas. Preparada? É muita? Bastante. Ju, Ah, diminuir depois vocês alimentos. falam se vocês gostaram da aula, né, galera? Por favor, é importante. Verdade. Diminuir alimentos ricos em estaminas, mas para também tratar a desbiose, que é a doença primária. Eu não entendi muito a dúvida dela, mas eu creio que tenha sido. Se eu diminuir alimentos ricos em estamina, eu estaria tratando a doença de base? Creio que tenha sido Não, isso. não. Se você só diminui, vamos pensar comigo, ó. O paciente ele tem desbiose, e daí você vai lá e só diminui o consumo de laranja, de tomate, de espinafre, você não está mudando muita coisa. Você está diminuindo essa histamina circulante, mas esse intestino ele continua inflamado, você não tem a enzima, ou ela está funcionando de maneira limitada, então está ainda em desordem. Você Às só, vezes você tem vai, tipo, microbiota, né? é que nem tapar o sol com a peneira, sabe? O exame de fezes é Copromax, gente. O abacaxi também pode causar essa reação em estamina quando machuca o cantinho da boca? O abacaxi pode causar essa reação. Essa Como que é? reação de estamina, porque tem alguns pacientes, não sei se você já pegou, que tem, quando come abacaxi, fica com a boca toda ferida também. Pode. Aí a Juju tá falando que ficaria triste sem o vinho. Verdade, a Ju também. Triste sem o quê? Sem o vinho. Ai, ficaria muito! Pelo amor de Deus, não dá. A dermatite perioral tem alguma relação com intolerância à histamina ou excesso? Ai, daí eu preciso avaliar, né? É muito individual isso. Não consigo falar Dermatite é uma mesmo. reação cutânea. Se você for pensar que a histamina também age com lesão cutânea, você pode Não, mas pensar é assim. que não necessariamente, né? É que Não assim, pode necessariamente. ser. Você entende que eu tenho que tomar cuidado com o que vocês me perguntam, né? Então, se você me falasse, quem perguntou? Denise Nakaguma. Então, Denise, é o seguinte, ó, se fizer sentido isso para você, você atendeu esse paciente ele tem um quadro de desbiose e ele está exacerbando essa dermatite, né? Então, assim, ele fala assim, ela melhora e às vezes piora. Você tem que começar a observar se o teu tratamento como profissional está melhorando essa dermatite ou está reduzindo, tá? Então, é um fator, é uma pergunta capciosa sua. Eu não posso falar sim ou não, porque eu não estou avaliando esse paciente, tá? Mas eu tenho vários casos de dermatite em que, quando eu melhoro toda essa parte, da mucosa intestinal, eu melhoro esse quadro de estaminose, ele melhora de maneira assim veemente esse quadro da dermatite. Mas o que também a gente precisa prestar muita atenção é que esse paciente ele não consegue ficar com esse quadro de dermatite, vai lá na dermato e se entope de corticoide. E daí ele está imunossuprimindo o corpo dele, resolvendo, mas piorando o nosso tratamento. Vocês já me Quais, marcaram no Instagram, por favor? Por favor, por favor, por favor. Obrigada. quais Tá. as enzimas e a quantidade que você falou para melhorar a vontade de doce?
Não é as enzimas, tá? É um aminoácido chamado 5-hidroxitriptofano, tá? O 5-hidroxitriptofano, ele tem que ser, a gente tem que usar com cautela, tá? Ele em dosagens orais eu não recomendo para quem tem um intestino permeável, porque ele muda a rota metabólica dele. E eu vou falar de uma maneira geral, tá? Eu uso de 50 miligramas a 100 miligramas de 1 a 3 vezes ao dia. Tem um caso ainda de um paciente que não fez exames para avaliarmos e tem apenas sintomas de vermelhidão e pele grossa nas dobras do braço, que relata que a pele aumenta a reação de alergia ao tomar água em filtro convencional em casa. É possível pensar em autoestamina nesse caso? Autoestamina? Uhum. Nunca vi o que que é autoestamina. Não. É, Não tá muito certo essa. Eu também não vi muita relação. Vermelhidão, Não pele tem muita grossa. relação, tá? Não tem muita relação. Se ele tem essa vermelhidão e essa coceira, essa pele grossa pode ser essa coceira, né? Então ele deve ter uma urticária ali, ele deve ficar coçando, né? E daí isso gera uma vermelhidão. Não tem relação com essa água, tem relação com o que ele está consumindo, tem relação com todo o ambiente microbiano dele ou alguma medicação que ele está usando. Então é importante você se debruçar nesse paciente e avaliar ele direito, sabe? Depois dessa aula, eu acho que você vai conseguir ter uma visão melhor, você não acha? Vem na cabeça a acantose nigricans. Mas Mas daí não é não é vermelhidão, é ficar vermelhidão, roxo, mas é uma é coisa que cara pode. gordo, né? É, paciente Boa com noite, quadro. pessoal. Eu pensei em psoríase. Psoríase? É, porque ela fala nas Hello! dobras, grossa. Pensei em psoríase. Não, pensei em urticária. Psoríase não pensaria. É que tá, a gente É não tem porque ela muita fala informação, pele né? grossa. É porque ela fala pele grossa. Se a gente tivesse uma foto, ficaria mais fácil de dizer Hum. ir indo mais para um lado ou para o outro, mas aí ela que tem que ver com o paciente dela. Paciente com quadro de alergia ao camarão e vinho. Únicos alimentos que ela percebeu essa alergia na pele: vermelhidão, coceira, mas momentâneo. Atualmente não apresenta mais essas alergias. Pode estar ligado a uma intolerância à histamina de forma secundária? Nesse caso, o exame de fezes ajudaria no diagnóstico, além da Tá. busca primária? Primeira pergunta. Essa alergia foi diagnosticada como? Primeira pergunta. Ele tem um IgE positivo? Eu acho que foi autorrelato só. Tá, então, porque é o que eu falei. Será que ele teve uma estaminose? Será que ele teve uma intolerância à histamina ou será que ele teve uma intoxicação por histamina? Bem característico de intoxicação. Tá? Então, assim, é isso que eu quero que vocês fortaleçam isso em vocês, né? Porque assim, ó, se ele não teve mais relato, ele não consumiu ou ele não consumiu na dose que ele tinha consumido. Tá? E daí, assim, se ele relatar novamente, vale a pena, sim, ele pedir um exame de fezes ou Copromax, se ele tiver condição, ou ele pede uma histamina fecal, que só tem no Copromax também. Ju, a dose para criança da DAO seria a mesma que para adulto? Bem boa essa pergunta, tá? Não. Se você for ver, a dose da Adidal é 0. Busca aí, acho que é 0,32. Para criança? 0,30 e alguma coisa. Mas, sempre tem um mais, né? Mas, o que que acontece? Muitos dos meus pacientes que eu fiz essa dosagem, é Adidal Kids, só é 0 ponto alguma coisa, tá? 0,3, 3,2, alguma coisa assim. Só me confirma ali, Lara, mas assim, todos os meus pacientinhos que eu usei, não resolveu. Daí eu fiz o dobro, daí eu fiz o triplo, daí eu fiz o quê?
com a cara e com a coragem, batendo no peito, eu fiz a dose de 4,2. E daí os pacientes começaram a melhorar. Ou seja, isso não tem artigo, tá? Não tem artigo. Não tem artigo sobre isso, tá? Só que todos os meus pacientinhos acima de 4 anos eu uso 4,2. Geralmente eu uso uma vez ao dia pela manhã. Não uso 3, sabe? Tipo, uso um. Já acho que tá difícil achar. Um pouquinho. Ah, tem Minha irmã, PDF. toda vez que caminha ao ar livre, fica com as roxas avermelhadas, com queimação, sem dor, um pouco de coceira. Quando ela caminha na academia, na esteira, isso não acontece. Nem quando faz luta ou outro tipo de atividade física. Se ela correr, então piora mais ainda. Libera estamina. Fazer granulação de mastócito. Isso. Então, Corrida, esquenta, aquece, libera estamina. nunca ouviu aquela frase, tipo, eu tenho alergia à atividade física? É tipo isso. Não é alergia. É porque isso que a Entre gente aspas, né? A gente é que é isso faz que a a gente tem que granulação. começar a Uhum. entender, sabe? Muitas vezes o paciente ele tá com um nível de estaminose muito grande ali, de estamina muito grande, e tem os ativadores dessa estamina. Então, quando você toma banho quente